Olá, tudo bem? Aqui é Silvia Greibin. Está chovendo bem fraquinho e eu quero retomar com vocês a leitura de onde nós paramos. Eu amo dias de chuva, mas eu sei que ela não vai durar muito tempo. Logo ela passa, é só uma nuvem, mas a nossa leitura não vai passar dessa vez. Eu sei que a pausa foi grande entre o último momento que eu tive com vocês aqui. Tive muitas dificuldades para retornar, para conseguir voltar aqui com vocês. Várias pessoas me mandaram recados que queriam a continuação do livro. E agora finalmente vamos concluir então o capítulo 4. Espero que você esteja confortável ou atento, que muitos gostam de ouvir enquanto estão se deslocando, no ônibus, no carro, no trem, andando, trabalhando. Vamos continuar e aproveitar enquanto a chuva nos presenteia com este som maravilhoso caindo aqui na minha janela em cima da pitangueira. Vamos lá então. A construção de limites fica mais evidente aos 3 anos de idade. Nessa época, a criança já deve ser capaz de ligar-se emocionalmente aos outros sem perder a noção de si mesma e sem deixar a sua autonomia de lado. Também é capaz de dizer não aos outros quando for o caso, sem ter medo de perder o amor das pessoas. E também capaz de aceitar o não dos outros, sem se retrair emocionalmente. Ao examinar esses elementos, um amigo disse brincando: eles precisam saber disso aos 3 anos. Que tal aos 43? Realmente são regras difíceis, mas o desenvolvimento dos limites é essencial nos primeiros anos de vida. Outras 2 fases da vida tratam dos limites. A primeira é a adolescência. Esse período é uma reordenação dos primeiros anos de vida. Compreende questões mais maduras como sexualidade, competição, identidade de gênero e identidade adulta. Mas as mesmas questões de saber quando dizer sim e não e a quem são centrais nesse período confuso. A segunda fase é o princípio da vida adulta, a época em que os filhos saem de casa ou terminam a faculdade, iniciam a vida profissional ou se casam. Jovens adultos sentem-se perdidos nesse período. Acabou a imposição de horários, mas apareceu uma grande dose de responsabilidade e uma liberdade assustadora, além das exigências de intimidade e de compromisso. Em geral, é uma fase de intenso aprendizado sobre a imposição de limites. Quanto antes a criança aprender os bons limites, menos confusão experimentará mais tarde na vida. Uma educação adequada nos 3 primeiros anos se traduzirá em adolescência mais, porém não totalmente, tranquila e uma transição mais suave para a idade adulta. Uma infância problemática pode ser bastante melhorada com muita dedicação por parte da família durante a adolescência, mas problemas sérios com limites durante essas 2 fases podem ser devastadoras na vida adulta. Ajuda a saber como deveria ter sido para mim, disse uma mulher que participou de uma palestra sobre o desenvolvimento infantil. Mas o que realmente ajudaria é saber o que deu errado para mim. Isso ajudaria. Bem, vamos examinar agora de que forma o desenvolvimento de nossos limites pode apresentar falhas. Falhas nos limites. O que está errado? Os problemas com os limites originam-se de milhares de encontros com os outros, além de dependerem de nossa própria natureza e personalidade. Os conflitos de limites mais importantes, no entanto, ocorrem nos cruciais primeiros anos de vida. Podem acontecer em qualquer das 3 fases da separação, individuação ou em todas elas. Descobrimento, experimentação e reequilíbrio. Em geral, quanto mais cedo ocorrer um dano e quanto mais severo for, maior será o problema com os limites.
tratando sobre fuga dos limites agora. Eu não sei porquê, mas acontece, ponderava a Ingrid enquanto ela tomava café com a amiga Amanda. Sempre que discordo de minha mãe, mesmo nas coisas mais insignificantes, eu tenho a horrível sensação de que ela não está mais ali. É como se ela se machucasse, se retraísse. Então não consigo trazer ela de volta. É mesmo uma sensação terrível achar que se perdeu alguém que se ama. Sejamos francos, ninguém gosta de receber um não. É difícil aceitar a recusa de outra pessoa em nos dar apoio, intimidade ou perdão. Contudo, os bons relacionamentos são construídos com a liberdade da recusa e do confronto. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Está lá em Provérbios 27:17. Não apenas bons relacionamentos, mas também pessoas maduras surgem de nãos dados na hora certa. As crianças em desenvolvimento precisam saber que os seus limites serão respeitados. É fundamental que suas divergências e experiências não resultem da privação do amor. Tome cuidado com a má interpretação. Os limites dos pais são muito importantes. As crianças precisam conhecer as fronteiras comportamentais que não devem ser ultrapassadas. Elas precisam sofrer as consequências bíblicas adequadas à sua idade por agirem de maneira errada. Aliás, quando os pais não impõem nem mantêm bons limites para os filhos, acontece outro tipo de falha que nós trataremos em breve. Não estamos insinuando que se deve soltar as rédeas da criança. Os pais precisam estar ligados e próximos, bem próximos aos filhos, mesmo quando discordam deles. Isso não significa que eles não devem ficar bravos, mas que não devem se afastar. Quantas vezes ouvimos a declaração de que Deus ama o pecador, mas odeia o pecado? É verdade. Seu amor é constante e nunca, nunca perece. Essa referência encontramos em 1 Coríntios 13:8. E quando os pais se desligam do filho que se comporta mal, em vez de permanecerem ligados e lidarem com o problema, o amor constante de Deus está sendo mal representado. Os pais se afastam diante da mágoa, da decepção ou da raiva passiva. Estão enviando a seguinte mensagem ao filho: você é amável quando se comporta bem. Você não é amável quando se comporta mal. A criança traduz essa mensagem mais ou menos assim: quando eu sou bom, eu sou amado. Quando eu sou mal, sou deixado de lado. Coloque-se no lugar da criança. O que você faria? Não é difícil de decidir. As pessoas foram criadas por Deus com a necessidade de estabelecer vínculos emocionais e relacionamentos. Os pais se afastam dos filhos, no fundo, estão praticando uma chantagem espiritual e emocional. A criança pode fingir que não discorda e manter o relacionamento, ou ela pode continuar isolada e perder o relacionamento mais importante do mundo. É bastante provável que se cale. As crianças cujos pais se afastam quando elas começam a impor limites, aprendem a reforçar e a desenvolver o seu lado aquiescente, amoroso e sensível. Ao mesmo tempo, aprendem a ter medo e a desconfiar do seu lado agressivo, franco e isolado, odiando essa sua faceta. Se alguém a quem ama se afasta quando elas ficam zangadas, birrentas ou hiperativas, aprenderão a esconder esse lado de si mesmas. Os pais que dizem aos filhos coisas como:
Ficamos tristes quando você fica nervosa. Eles estão responsabilizando a criança por sua saúde emocional. Para todos os efeitos, a criança acaba sendo eleita pai de seus pais, algumas vezes aos 2 ou 3 anos de idade. Sem dúvida, é bem melhor dizer: sei que você está zangada, mas, mesmo assim, não pode brincar agora. E depois desabafar com o cônjuge, com um amigo ou com Deus. As crianças são onipotentes por natureza. Elas vivem em um mundo em que, se o sol brilha, é porque são boas, e se chove, é porque foram malcriadas. As crianças abandonarão essa onipotência gradualmente com o tempo, tão logo aprendam a importância das necessidades e dos fatos alheios a elas. Mas, nos primeiros anos, essa onipotência favorece a falha dos limites. Quando a criança sente que os seus pais se retraem, ela acredita imediatamente ser responsável pelos sentimentos paternos. É este o significado da onipotência. Eu sou tão poderoso que eu posso afastar a mãe e o papai. É melhor eu controlar isso. O afastamento emocional de um pai pode ser sutil, como um tom de voz magoado, longo silêncio sem motivo aparente. Ou pode ser explícito, como excessos de raiva, doença, gritos. As crianças com pais desse tipo transformam-se em adultos apavorados. Para quem impor limites pode trazer isolamento e abandono. Falando um pouquinho sobre hostilidade agora contra os limites. Se eu compreendo por que não consigo dizer não, Larry disse rindo. Por que você não me faz uma pergunta mais difícil? Eu cresci em um ambiente militar, a palavra de papai era lei e discordar era sempre considerado rebelião. Discordei dele uma vez quando eu tinha 9 anos. Tudo que eu lembro é de ter acordado do outro lado da sala com uma dor de cabeça enorme. É muita mágoa. A segunda falha de limites, mais fácil de detectar do que a primeira, é a hostilidade dos pais contra os limites. O pai se zanga com a tentativa da criança de se separar dele. A hostilidade pode surgir de forma, por exemplo, nas brigas, castigos físicos ou atitudes inadequadas. Alguns pais dizem à criança: você fará o que eu mandar. Isso é bastante justo. A vontade de Deus é que os pais cuidem de seus filhos, mas então eles dizem: e fará com gosto. Isso deixa a criança confusa, porque é uma negação da vontade da sua alma. Obrigar a criança a fazer com gosto é transformá-la em um bajulador, não em alguém que agrade a Deus, como está em Gálatas 1:10. Alguns pais criticam os limites dos seus filhos. Se você discordar de mim, eu vou... você fará como eu digo. Se não, não questione sua mãe. Você precisa aprender uma lição. Você não tem motivo nenhum para se sentir mal. As crianças precisam estar sob a autoridade e controle dos pais, mas quando punidas por buscarem sua independência, normalmente se refugiam na mágoa e no ressentimento. Essa hostilidade é uma pobre imitação dos desígnios de Deus sobre a disciplina. Disciplinar é a arte de ensinar o autocontrole à criança pelas consequências de seus atos. A irresponsabilidade faz com que a pessoa fique aflita e isso nos motiva a ser mais responsáveis. A atitude vai ser do meu jeito, se não. Ensina a criança a fingir obediência, pelo menos quando os pais estão por perto. Já a atitude, você tem uma escolha.
Ensina a criança a ser responsável pelas próprias ações. Em vez de dizer, faça sua cama ou ficará de castigo por um mês, os pais poderiam dizer, você tem uma escolha, arrumar a cama, então deixarei jogar Xbox, ou não arrumar a cama e perder o direito de jogar Xbox o resto do dia. Bem, a criança escolhe quanto sofrimento está disposta a aceitar por ser desobediente. A disciplina de Deus é educativa. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Hebreus 12, 10 e 11. Quando os pais acolhem a revolta ou a desobediência dos filhos com hostilidade, estão negando a eles o benefício da educação. Não aprenderão que esperar pela recompensa e ser responsável tem suas vantagens. Eles aprenderão apenas a evitar a fúria de alguém. Não é estranho que alguns cristãos temem um Deus raivoso depois de lerem tanto sobre o seu amor. As consequências dessa hostilidade são difíceis de prever, porque essas crianças aprenderão rapidamente a se esconder sob um sorriso aquiescente. Quando crescerem, sofrerão de depressão, distúrbios de ansiedade, conflitos de relacionamento e problemas resultantes do abuso de substâncias químicas. Pela primeira vez na vida, muitos indivíduos com problemas de limites passam a perceber que algo está errado. A hostilidade pode criar problemas para dizer ou ouvir um não. Algumas crianças se tornam passivas em relação aos outros e outras reagem visivelmente e se tornam pessoas controladoras, exatamente como o pai hostil. A Bíblia apresenta duas reações distintas quanto à hostilidade dos pais. Pais, não irritem os seus filhos para que eles não desanimem. Colossenses 3:21. Algumas crianças respondem à experiência com aquiescência e depressão. Ao mesmo tempo é dito aos pais, pais, não irritem seus filhos, antes criem-no segundo a instrução e o conselho do Senhor. Efésios 6:4. Outras crianças reagem à hostilidade com violência. Muitas crescem para se tornar exatamente iguais ao pai hostil que as magoou. Aqui eu indico que você tenha sempre junto em mãos uma caneta para anotar no seu próprio livro, se você está acompanhando por ele, ou no caderno, ou se você não quiser anotar, que você, se necessário, dê pausas na leitura ou no áudio para pensar sobre o que você está lendo, talvez para resgatar uma memória. Eu fiz essa pausa aqui para dar essa orientação, esse conselho, baseado no que eu mesmo vivencio, porque é bem comum que, se eu seguir a leitura até o final do capítulo, eu corro o risco de perder algumas partes bem importantes. Então, ao invés de focar no término do capítulo, eu prefiro focar na qualidade da leitura. Eu acho bem mais importante. Então, eu prefiro fazer pausas, refletir, assinalar, pensar sobre e retornar. Essas minhas pausas, às vezes, são longas, custam um preço alto, que é o tempo. Mas
Eu acho, individualmente, uma opinião minha, que elas são rentáveis, são produtivas, pausas produtivas. Então, dito isto, continuando. Falando um pouquinho sobre excesso de controle. O excesso de controle acontece quando os pais supostamente amorosos impõem limites rígidos para evitar que os seus filhos cometam erros. Por exemplo, podem impedir que os filhos brinquem com outras crianças para evitar que elas sejam magoadas ou aprendam maus hábitos. Ou, por se preocuparem com uma gripe, podem fazer que os filhos usem capa de chuva em dias nublados, sendo que nem chuva tem. O problema com o excesso do controle é que, embora a maior responsabilidade dos bons pais certamente seja controlar e proteger, eles precisam permitir que os filhos cometam erros. Lembrem-se que a maturidade se alcança pelo exercício constante, como está em Hebreus 5,14. As crianças que sofrem controle excessivo são vítimas de dependência, de conflitos de relacionamento e de dificuldades de estabelecer e manter limites claros. Elas também sentem dificuldade de se arriscar, de serem criativas. Falando sobre a ausência de limites agora. Eileen suspirou. Seu marido Bruce estava tendo daqueles seus ataques quando ela pisava na bola. E desta vez ele estava gritando porque teria de remarcar um encontro com os Billingses. Eileen tinha esquecido de contratar uma babá para cuidar das crianças até às 4 da tarde. Ela não conseguia entender por que Bruce ficava tão irritado com coisas tão pequenas. Talvez ele precisasse de algum tempo de folga. É isso? É isso? Eileen se animou. Precisamos de umas férias. Ela havia esquecido que eles tinham tirado férias no mês anterior. Eileen tinha pais bastante amorosos, porém indulgentes demais. Não conseguiam repreendê-la de forma alguma. Não a disciplinaram de forma alguma. Sua família achava que muito amor e perdão a ajudariam a ser adulta quando precisasse ser. Então, sempre que ela caía, a sua mãe corria para ajudá-la. Depois que ela bateu o carro da família 3 vezes, seu pai comprou outro, só para ela. E quando ela estourou a conta corrente, os pais discretamente depositaram o dinheiro que faltava. Afinal, amar não significa ser paciente. Eles justificavam assim. A ausência de limites dos pais de Eileen afetou o desenvolvimento da sua personalidade. Embora ela fosse esposa, mãe, funcionária, amorosa, as pessoas constantemente se decepcionavam com o seu modo de vida indisciplinado e despreocupado. Era difícil se relacionar com ela. Contudo, ela era tão amável que a maioria dos seus amigos não queria magoá-la, enfrentando-a, né? Por isso, o problema sempre persistia. A ausência de limites impostos pelos pais é o oposto da hostilidade. Novamente, a disciplina bíblica teria fornecido a estrutura necessária para ajudar Eileen a construir a sua personalidade. Às vezes, a ausência de limites, aliada à ausência de vínculo afetivo, pode resultar em uma pessoa controladora e agressiva. Todos já testemunhamos uma cena de supermercado em que um menino de 4 anos mantém a mãe sob controle absoluto. A mãe pede, implora e ameaça o filho para fazê-lo parar com a sua birra. Então, quando chega ao limite da paciência, dá o doce que ele estava pedindo.
Mas este é o último, hein? Desbrincando, sei lá, mostrando algum controle. Mas e essa situação? A essa altura, o controle já virou folclore. Agora imagina aquele menino aos 40 anos de idade. O cenário mudou, mas o roteiro é o mesmo. Quando contrariado, ou quando alguém lhe impõe um limite, o mesmo acesso de raiva reaparece. E àquela altura, ele já terá passado por 30 anos ou mais, 36, fazendo o mundo se curvar aos seus gostos. Seu programa de recuperação precisará ser muito forte e consistente para ele ter algum efeito. Às vezes a recuperação só acontece com hospitalizações, divórcio, prisão, doenças, em situações extremas. Mas ninguém pode de fato fugir da disciplina da vida. Ela sempre vencerá. Sempre iremos colher o que tivermos semeado. Ah, essa é uma lei da vida que ninguém escapa. E quanto mais tarde na vida, mais triste será o quadro, pois os riscos são maiores. Obviamente, estamos descrevendo pessoas com dificuldade em aceitar limites ou necessidades alheias. Essas pessoas foram afetadas pela ausência de limites, da mesma forma que outras foram prejudicadas com excesso de limites muito rígidos. Então, falando sobre limites incongruentes, às vezes, pela confusão a respeito da criação dos filhos ou por problemas pessoais, alguns pais mesclam limites rígidos e relaxados e acabam enviando mensagens conflitantes para os filhos. A criança fica sem saber quais são as regras da família e da vida. Famílias alcoólatras frequentemente exibem limites incongruentes. O pai pode ser amoroso e gentil em um dia e exageradamente ríspido no outro. Isso acontece, sobretudo, em razão das mudanças comportamentais resultantes da ingestão do álcool. O alcoolismo traz grande confusão de limites para a criança. Os filhos de alcoólatras na idade adulta nunca se sentem seguros nos relacionamentos. Sempre esperam uma ofensa ou um ataque inesperado do outro. Estão constantemente com a guarda levantada. Impor limites é traumático para eles. Dizer não pode gerar respeito ou provocar raiva. Eles se sentem como uma pessoa hesitante, mencionada em Tiago 1,6, que é semelhante à onda no mar, levada e agitada pelo vento. Eles não sabem quem são, nem quais são suas obrigações. Trauma. Falando um pouquinho sobre. Até o momento, tratamos de características do relacionamento familiar, o afastamento, a hostilidade e a imposição de limites inadequados são formas de os pais agirem em relação aos filhos. Com o tempo, tudo isso se torna arraigado na alma da criança. Além disso, alguns traumas específicos podem prejudicar o desenvolvimento dos limites. Trauma é uma experiência emocional intensamente dolorosa e não um padrão de personalidade. As agressões sentimentais, físicas e sexuais são traumáticas. Os acidentes e as doenças debilitantes são fatos traumáticos. As grandes perdas, como a morte de um pai, o divórcio ou uma extrema dificuldade financeira, também são traumáticas. Uma boa maneira de entender a diferença entre o trauma e os padrões relativos à personalidade, como o afastamento e a hostilidade, é ver como as árvores na floresta podem ser danificadas. Elas podem ser alimentadas inadequadamente por ingredientes prejudiciais do solo, ou podem receber sol e água em excesso ou de menos. Esse é um exemplo de problemas de padrão de personalidade. O trauma seria como um raio que atinge a árvore. O trauma pode afetar o desenvolvimento dos limites, abalando duas bases do crescimento da criança. Número 1.
que o mundo é relativamente seguro. Número 2, que ela tem controle sobre a vida. As crianças que sofrem um trauma têm essas bases abaladas. Elas não sabem se estão seguras e protegidas no mundo e sentem medo de não ter nenhuma confirmação disso quando um perigo se aproxima. Jerry sofreu agressão física de ambos os pais durante anos. Saiu de casa, entrou para a Marinha e teve vários relacionamentos e casamentos fracassados. Fazendo terapia, já na idade adulta, aos 30 anos, ele começou a perceber por que, apesar de aparentar ser uma pessoa forte, sempre buscava mulheres controladoras. Apaixonava-se perdidamente porque elas conseguiam magoá-lo. Então surgia um padrão de aquiescência em relação à mulher. E ele sempre estava no lado do perdoador. Certo dia, durante a sessão, Jerry lembrou de uma vez em que a sua mãe lhe bateu no rosto por causa de uma insignificância. Lembrou-se vividamente de suas vãs tentativas de se proteger, implorando: "Por favor, mamãe, eu sinto muito. Farei tudo o que mandar. Por favor, mamãe." Quando ele prometia obediência incondicional, a surra terminava. Aquela lembrança estava ligada à sua impotência e à sua falta de autocontrole diante das pessoas e das namoradas. Ele sempre se apavorava quando elas ficavam zangadas e concordava imediatamente. O desenvolvimento dos seus limites seria seriamente prejudicado por um tratamento materno abusivo. O coração de Deus parece sensibilizar-se de modo especial pelas vítimas dos traumas. O Senhor enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Isaías 61:1. Deus quer que os ferimentos dos traumatizados sejam cicatrizados por pessoas amorosas. As vítimas dos traumas familiares quase sempre apresentam padrões de personalidade desprezíveis ou pecadores. A anulação de nossos limites e a hostilidade em relação a eles são a base para o surgimento do trauma. Terminando esse capítulo falando sobre características da nossa personalidade. Alguma vez você já viu alguém se descrever dizendo que tem determinadas características desde que nasceu? Talvez você tenha sido sempre ativo e confrontador, sempre tenha explorado novos horizontes. Ou talvez você tenha sido calmo e reflexivo desde sempre. Encaremos a questão dos limites de acordo com a nossa própria maneira de ser. Por exemplo, pessoas que normalmente são mais agressivas cuidam dos problemas de limites mais abertamente. E as menos agressivas são mais encabuladas diante deles. Também encaramos a questão do desenvolvimento dos limites de acordo com nossa depravação. Foi isso que herdamos de Adão e Eva. É a resistência em sermos criaturas de Deus. Nossa resistência à humildade. É uma recusa de aceitar a nossa posição e o desejo de ser onipotente, de ser dono de si mesmo, sem precisar de ajuda, sem prestar contas a ninguém. Nossa depravação nos torna escravos da lei e do pecado e da morte, dos quais somente Cristo poderá nos salvar, como está em Romanos 8:2. Agora, você já deve ter uma ideia mais clara do que significa ter problemas com os limites e com o desenvolvimento deles. É hora de examinarmos a visão bíblica sobre como os limites devem funcionar e como podem ser desenvolvidos por toda a vida. Então, no próximo capítulo, nós começaremos falando sobre as 10 leis dos limites. Aguardo você, nos vemos na próxima leitura. Espero que você esteja gostando. Se inscreva no canal, comente
participe. Eu gosto de ler e de participar desse processo, se você assim o quiser. Um grande abraço a todos e até mais.